O sol nascia forte sobre o sertão do Piauí, quando João, um menino de apenas 11 anos, colocava os livros dentro de um saco plástico e amarrava firme nas costas. Atravessar o rio todos os dias era parte da sua rotina, e para ele, o preço da esperança. A escola ficava do outro lado, a mais de 3 quilômetros de casa, e o único caminho era pelas águas rasas e, às vezes, traiçoeiras do rio Parnaíba. João morava com a mãe, Dona Teresa, numa casa simples de barro e telha. Ela era lavadeira e, mesmo cansada, nunca deixou de incentivar o filho a estudar. "Um dia, meu filho, é o estudo que vai te tirar daqui", dizia. Mas o caminho não era fácil. Durante o período das chuvas, o rio enchia, as correntezas ficavam fortes e os peixes saltavam próximos de onde ele passava. Muitas vezes, João pensava em desistir. Afinal, os colegas da cidade não precisavam enfrentar o rio, nem o calor, nem o medo. Certa manhã, depois de uma noite de tempestade, o rio estava cheio e barrento. Dona Teresa pediu para o filho ficar em casa, mas João olhou para ela com os olhos firmes e respondeu: "Se eu perder a aula de hoje, posso perder o futuro também." Com o coração apertado, a mãe o viu se afastar. As águas batiam quase na cintura. O saco com os livros boiava preso ao corpo. Cada passo era um desafio, cada correnteza, uma luta. Mas João atravessou e chegou à escola com os pés sujos, o uniforme molhado e o sorriso intacto. A professora, surpresa, perguntou: "Você veio assim com o rio cheio desse jeito?" E João respondeu apenas: "Vim, porque o futuro não espera." Naquele dia, sem perceber, aquele menino começava a inspirar toda a comunidade. Os anos passaram e o pequeno João crescia junto com o seu sonho. A travessia diária do rio se tornara símbolo da sua determinação. Mas o tempo também trouxe novos desafios. Quando chegou ao ensino médio, a escola ficou ainda mais distante. Agora ele precisava andar quase 8 quilômetros, parte a pé, parte ainda pelo rio. Às vezes chegava atrasado, exausto. Em outras, nem o lanche da escola era suficiente para matar a fome. Mesmo assim, nunca faltava. Alguns colegas zombavam dele. "Para que tanto esforço? Aqui ninguém vira doutor", diziam. Mas João apenas sorria. No fundo, guardava uma promessa que fez à mãe: "Um dia, você ainda vai me ver de terno e diploma na mão." À noite, estudava à luz de uma lamparina improvisada. A energia elétrica só chegava em alguns pontos da vila, e o barulho dos grilos era seu companheiro constante. Muitas vezes, o sono vencia, e ele acordava com o caderno aberto sobre o peito. Em um dos invernos mais rigorosos, o rio transbordou. Durante semanas, não havia como atravessar. A escola ficou inacessível. João ficou desesperado. Era ano de prova final. Então, teve uma ideia. Construiu uma jangada com pedaços de madeira velha e garrafas plásticas. No primeiro dia, quase foi arrastado pela correnteza, mas não desistiu. Ajustou a estrutura e no segundo dia conseguiu chegar. Os colegas o receberam com aplausos. A professora chorou. E pela primeira vez, o nome de João foi citado na rádio local. Menino do interior constrói jangada para estudar. A pequena história começou a se espalhar e as pessoas da região passaram a ajudar. Alguém doou um uniforme novo, outro, uma lanterna recarregável. E uma professora voluntária começou a dar aulas extras à noite. A força de um menino tinha despertado o melhor nas pessoas. Anos depois, o menino que atravessava o rio voltava à mesma escola, agora como professor. Formado em letras pela Universidade Federal do Piauí, João se tornara referência em toda a região. Quando desceu do ônibus no primeiro dia de aula como docente, os antigos colegas o reconheceram. "É o menino da jangada." Ele entrou na sala, respirou fundo e viu os olhos curiosos dos novos alunos. "Eu também comecei aqui como vocês", disse. E contou a história da travessia, das águas, das noites sem luz. Não para se vangloriar, mas para lembrar que nenhum sonho é pequeno demais quando o coração é grande o suficiente. Com o tempo,
João criou um projeto chamado Caminhos da Esperança, que leva livros e aulas para comunidades isoladas do sertão. Parte dos recursos veio de doações, parte do próprio bolso. Ele dizia: "Eu atravessei um rio, mas tem muita gente que ainda precisa atravessar montanhas." A história de João inspirou reportagens, documentários e até um curta premiado. Mas para ele, o verdadeiro prêmio era outro: ver cada criança indo à escola com orgulho, mesmo que ainda precisassem enfrentar barro, sol e distância. Certa manhã, ao ver uma aluna atravessando o mesmo rio que ele um dia cruzou, João sorriu. O ciclo estava completo. "Você não tem medo?" perguntou ele. A menina respondeu: "Medo eu tenho, professor, mas eu lembro da sua história." João olhou para o horizonte, onde o sol dourava as águas do Parnaíba, e sentiu lágrimas de gratidão. Aquele menino pobre, que um dia só tinha um saco plástico e um sonho, agora ajudava outros a encontrarem o próprio caminho. E assim, entre as margens do rio e da vida, ele provou que a educação é a ponte mais poderosa que existe, capaz de transformar não só o destino de uma pessoa, mas de toda uma comunidade.